versículo de número 12. Deus. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Podemos ler? Não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenho conquistado, mas tomo a seguinte atitude: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos nós que alcançamos a maturidade espiritual devemos pensar dessa mesma maneira. Porém, se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Caros irmãos, sedes meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos de Cristo, ou da cruz de Cristo. O fim dessas pessoas é a perdição. Olhem para mim, irmãos. Continue com a sua Bíblia aberta. Recentemente eu disse aqui sobre termos o nosso ídolo, o nosso modelo. O filho vai crescendo, ele começa a querer imitar o pai, ser igual ao pai. Pessoas vão vivendo umas com as outras, elas começam a adquirir seus trejeitos. Hoje você vê isso dentro da própria religião. Você acompanha irmãos que tem um líder, eles querem agir, falar, gesticular como seus líderes, orarem como seus líderes. E você pega também crianças em desenvolvimento, elas têm os seus ídolos, se vestem de Homem-Aranha, se vestem de Batman, se vestem de Lanterna Verde e dizem: não, eu gosto desse, eu gosto daquele. Elas crescem com ídolos na cabeça e querem brincar, querem imitar e por aí vão se desenvolvendo. Mas nós, como crianças em Cristo Jesus, porque quando nascemos em Cristo Jesus, nós somos bebês. Paulo diz isso, que na nossa primeira fase, no nosso nascimento, nós somos como bebês. E aí o bebê, ele toma leite. Na fase do bebê, o alimento que vem para ele é o do leite, para que esse leite venha fortalecê-lo. Só que no passo que a criança vai se desenvolvendo, ele se torna um menino. Paulo diz dessa segunda posição do cristão em Cristo, até que ele se torne um homem maduro, um homem crescido em Deus, um homem espiritual. A criança, ela vive no nível raso. O menino já consegue adentrar mais dentro da água, mas o homem espiritual, crescido em Deus, ele consegue mergulhar em águas profundas, ele consegue dar mergulhos profundos. E às vezes o menino, um bebê, principalmente um bebê, não entende nem o diálogo, nem a fala.
E o menino, ele fica em volta observando a conversa. Ele começa a gesticular, liberar palavras enroladas, mas na sua prosa ele está conversando. Agora à tarde a Isabela, ela fez um desenho no papel, e eu perguntei para ela o que era aquele desenho, e era um quadrado. Ela fez com pincel a pintura, uma folha de A4, e ela fez um quadrado, e ela fez uns triângulozinhos, uns pontinhos, e ela fez outro desenho assim, parecendo uma boca. E eu perguntei para ela: o que é isso, Isabela? Ela disse aqui, ó, ela pegou os triângulozinhos e falou: isso aqui é a vara de pescar. E eu olhei esses pontinhos aqui, isso aqui é os peixinhos. Ela falou: o peixinho, era um peixinho do desenho, isso aqui é os peixinhos do desenho. E ela falou o nome do desenho lá que ela vê no YouTube. E eu falei: e esse daqui, parecendo aqui uma boca? Ele falou: não, esse aí é o peixe grande, o peixe maior. Eu falei: e o quadrado? Ele falou assim: é o lago, onde estão os peixes. Mas se você olhando o desenho, não tem nada a ver com o que ela me explicou, compreende? Não sei se é assim para os meninos de vocês. Fazem desenhos, você pede a explicação, e a explicação não tem nada a ver com aquilo que desenhou, mas é a imaginação da criança. E assim são crentes. Os crentes que saem da fase do bebê e começam a ser, ou passam para a sua meninice, eles têm a imaginação fértil. Aquilo que eles falam não tem nada a ver com aquilo que eles estão vendo ou te apresentando. Por isso nós temos muito problema dentro da igreja. Por isso que a gente vê muito problema dentro do corpo de Cristo. Por quê? O corpo de Cristo, ele está sempre assim: bebês nascendo, meninos e pessoas se tornando maduros. Mas o problema é que são poucos os que chegam à maturidade, e vai ficando muito menino no meio do corpo de Cristo. E esses meninos no corpo de Cristo, entendeu? Eles não têm as interpretações, não têm o entendimento, não têm o conhecimento das Escrituras, porque são meninos. O que eles falam não tem nada a ver com as Escrituras, com as interpretações, com o entendimento daquilo que estão compreendendo. Amém, amados? Então, existem os bebês que têm que ser cuidados, têm que ser alimentados com leite. Houve um momento que Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele diz assim: olha, vocês tinham que comer comida sólida, mas eu não posso dar para vocês agora comida sólida. Por quê? Porque vocês ainda precisam de leite. E aí ele explica o que é o leite. São os princípios rudimentares da nossa fé, sobre o batismo, imposição de mãos, certo? Sobre salvação, sobre o Espírito Santo. Então Paulo explica o que é o leite. O leite é isso: é o batismo com o Espírito Santo, é o batismo nas águas, entendeu? É a imposição de mãos. Ele explica o que é o leite. E ele fala assim: olha, mas eu tenho uma comida forte para dar para vocês, mas vocês não podem comê-la, que vocês ainda necessitam de leite. Porque Paulo está dizendo para eles: vocês não saíram ainda dessa fase de bebês, vocês ainda não se desenvolveram, vocês não chegaram a ser meninos. Mas Paulo faz uma declaração que ele diz assim: olha, quando eu era menino, eu agia e pensava como menino, mas não era no corpo físico, era no entendimento. Mas quando eu cresci, me tornei homem maduro, eu abandonei as coisas de menino. Por quê? Porque agora ele começa a ver a realidade de quem ele era em Cristo Jesus. Irmãos, e a minha maturidade em Cristo, a sua maturidade em Cristo Jesus é isso: é você crescer nele e chegar ao ponto de você perceber quem você é em Cristo Jesus, quem você se tornou em Cristo Jesus, o que você tem em Cristo Jesus, o lugar que você alcançou em Cristo Jesus pela graça. Porque a gente fala muito sobre isso aqui, da condição e da posição
você sai da condição, e quem te tira dela, da condição, e quem te tirou dela foi o Senhor Jesus, e Ele te transportou para a posição. E nessa posição hoje é que você precisa crescer, é o que nós precisamos crescer, é nela que precisamos nos desenvolvermos, para chegarmos à maturidade, para chegarmos a um nível, amém, amados, de conhecimento, de entendimento, aonde a nossa fé não será abalada, entendeu? Aonde a nossa fé não será conturbada, aonde a nossa fé não será desviada do foco por causa de doutrinas errôneas, por causa do ciclano A, do ciclano B. Eu não vou arredar o pé daquilo que eu sou em Cristo Jesus, porque eu tive um prejuízo financeiro, eu tive um problema no casamento, eu tive um problema com o filho, eu tive um problema com o irmão. Não, eu vou permanecer firme em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é a solução. Ele é a solução. Diga glória a Deus, irmãos. Então Paulo agora escrevendo aos Filipenses, e aqui no capítulo 12, ele começa a dar uma aula sobre isso. E ele diz, olha, não que eu já tenha alcançado tudo isso o quê? Aí você tem que voltar aos versículos anteriores, o que ele diz anteriormente, ou seja, perfeito, entretanto, eu estou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Veja, ele vai caminhando para alcançar aquilo pelo qual ele foi alcançado por Jesus Cristo. Olha, meu irmão, minha irmã, você foi alcançado por Jesus Cristo para quê? Por qual motivo Jesus te alcançou? Para você ter a sua salvação, a sua vida eterna. Amém, amém, irmãos? E agora Paulo está dizendo, então eu estou caminhando para isso, para aquilo que eu fui alcançado, para ser salvo. E aí ele diz mais, buscando 13, aí ele diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim. Olha, um dos passos é deixar para trás as coisas que ficam, deixar para trás. Mas o problema que hoje a gente vê na cristandade é que eles continuam resgatando aquilo que deixou há 15 anos atrás, 10 anos atrás, 15, 20, 30, 40, até mesmo antes do casamento. Continuam resgatando, continuam buscando as coisas que para trás ficam. E Paulo então agora está dizendo, não, irmãos, faça o seguinte, o versículo qual que é o versículo? 13. Mas tomam a seguinte atitude, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Porque adiante é uma confissão, é dia após dia. Irmãos, é diário o nosso jejum, a nossa meditação na palavra, a nossa confissão, a nossa vivência em Cristo. Porque a nossa crucificação, irmão, não é aqui dentro não, a nossa morte é dali para fora. E ele diz no versículo 14, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Olha, irmão, qual é o prêmio da nossa convocação? Eu fui convocado, você foi convocado, fomos convocados. Para quê, irmãos? Fomos convocados para um dia, e esse dia se aproxima. É o dia do rapto da igreja, o dia do arrebatamento da igreja, o dia que a igreja será tirada dessa terra. E por isso nós temos falado disso nesses últimos meses, sobre ressurreição e arrebatamento, duas coisas que andam juntas, porque primeiro ressurreição,
Depois arrebatamento, ressurreição, arrebatamento. Primeiro, a ressurreição é o que? A vida eterna. A ressurreição dos que já dormem no Senhor. E o segundo passo, os que já ressuscitaram, agora vêm os vivos, que serão arrebatados e juntos se encontrarão com Ele nos ares. Então, ressurreição e arrebatamento são coisas que andam juntas. E a primeira ressurreição se divide em 3 fases, como eu disse aqui quinta-feira. A primeira fase se deu em Cristo, quando Ele ressuscitou dos mortos, sendo a primícia. A segunda fase vai se dar agora no arrebatamento da igreja. Os que estão dormindo no paraíso estão aguardando o retorno do Cristo, então eles serão ressuscitados. Mas a terceira fase se dará na grande tribulação, quando aqueles que ficarem aqui na grande tribulação, que aceitarem o governo do Messias, receberem e aceitarem a mensagem do reino que vai ser pregada por aqueles que ficaram, porque eles vão começar a anunciar: olha, o Messias vai voltar, o Messias vai vir. Eles vão aceitar o reino do Messias e esse evangelho será pregado, e eles então trocarão a sua vida, a salvação, pela sua própria vida. Nega Jesus? Não, então morrem. Eles morrerão. Então João vê isso, João narra isso no capítulo 20 de Apocalipse, pergunta: quem são aqueles lá? E aí o Senhor responde: aqueles são os que trocaram a sua vida, aqueles foram que receberam a mensagem da salvação. Então, quando Jesus volta para o governo do milênio, eles são ressuscitados. É a terceira fase, são os que morrem na tribulação. Eles também receberão a ressurreição. Para quê? Para governar com Cristo Jesus no milênio. Então são coisas que não andam separadas, andam juntas: ressurreição e arrebatamento. E o próximo passo, a volta do Senhor em glória, para governar por 1000 anos sobre a face da terra, o governo do milênio, um dia de Deus, onde a igreja estará com Ele aqui. Por quê? Porque nós passamos pela nossa convocação. Agora Paulo está dizendo: olha, eu prossigo, eu não me desanimo, eu deixo para trás as coisas que passaram, vai ficando para trás, eu continuo indo. Não que eu já tenha alcançado, mas eu continuo perseverando, eu estou caminhando. Mas os dias de hoje é diferente. O que acontece? As pessoas, elas não continuam, elas não fixam no alvo. As coisas do lado abalam elas. Foi como Pedro olhando para Jesus quando caminhava por sobre as águas. Lembra quando eu disse da palavra? Pedro caminhando sobre a multidão, o mar. Então Pedro estava, mas quando ele tirou o foco da palavra, ele tirou o foco do olhar de Jesus, ele começou a afundar. Então isso acontece, as pessoas, elas tiram o foco daquilo que é, para colocar o foco naquilo que não é, e elas vão ficando à beira do caminho, elas vão ficando à beira do barvinho. Veja, irmãos, que é um amontoado, que é uma série de fatores. É o bebê que não entende a conversa e fica gugunando, é o menino que tenta te explicar algo, não entende dentro dele que não é. E é onde que nasce o problema de hoje dos reveladores. Não entende nem a profecia, querem ser profetas, porque os profetas da Bíblia, os profetas da igreja, eles exortavam, consolavam e edificavam. Esses eram os profetas. Os profetas de hoje querem revelar, trazem revelações sem fundamentos, trazem revelações que não têm fundamento. Mas os profetas da igreja exortavam, consolavam e edificavam. E o mais triste é que não há fundamento, não há entendimento para você compreender o que às vezes a pessoa está falando. Porque, ora, irmão, quem não busca ouvir Deus, e aí a pessoa diz assim: assim diz o Senhor. Aí você olha para as escrituras na nova aliança, dentro da igreja, você não vê Paulo falando isso. E Paulo era profeta, Paulo não trazia esse tipo de revelação. O que ele trouxe foi do conhecimento das escrituras. Eu lembro um dia que eu estava na casa de minha mãe e uma irmã veio: eu tenho um recado de Deus para você. Eu falei: vai, mas saiba, senhora, que depois que a senhora falar, eu vou passar ele pelo crivo da palavra
E se for verdadeiro eu recebo, se não for eu digo para a senhora também. Ela engoliu seco e começou a falar, e eu já percebi que ela começou a ficar com medo, porque não havia um recado de Deus, havia algo da alma dela. E é o que acontece hoje, irmão. Ora, irmão, quem está em crise, quem está em dificuldade, não quer ouvir Deus, sou contigo. Ó, irmão, a Bíblia está dizendo isso para você, ué. Eu não estudei isso não, mas alguém estudou, dizendo assim, que nas escrituras tem não temas 365 vezes, uma para cada vez do dia. Não temas, eu sou contigo, Mas a questão é, nós somos com Ele? A questão é essa, amados. Nós somos com Ele? Você é com Ele? Ou você é com a sua incredulidade? Você é com a sua falta de perseverança? Você é com a sua falta de fé? Ora, porque o que Ele falou. Quando aquela multidão ouviu de Jesus que era necessário comer do corpo dele e beber do sangue, ela foi abandonando Jesus, dizendo: é duro ouvir esse discurso. Olha que alguém se despontou lá no meio para dizer isso. E quando aquele se despontou lá no meio para dizer: é duro ouvir esse discurso, para que ouvir esse discurso? Não preciso desse discurso não, eu quero é milagre, eu quero é sinal, eu quero é alimentar do pão, eu quero é ver o paralítico andar, eu quero ver o cego ver e essas coisas. Mas a palavra não. E a multidão foi embora e ficou só 12. E Jesus olhou para os 12 e falou: e vocês, não vai me abandonar também não? Pedrão então responde: sou, para quem que a gente vai, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Pedro pegou a visão, Pedro pegou o alvo, e eles permaneceram firmes. E aí você pega um evangelho hoje tudo distorcido, um evangelho de vitória. Aí você olha para os apóstolos, olha como é que eles morreram, né? Decapitado, degolado, queimado, a fio da espada. Veja os mártires da história, veja nos nossos dias atuais, quantos estão sendo degolados nesse momento, estão sendo julgados em celas, aprisionados. Quantos estão perdendo esposa e filhos agora por causa de Jesus? Esse é o evangelho da vitória. Não, mas o evangelho da vitória desde aqui na nossa nação é fácil demais, porque nós somos uma nação próspera, somos uma nação abençoada. Como se diz, nós somos uma nação onde o Estado é laico. Veja quantas religiões tem no Brasil e quantas outras chegam. Sim ou não? Olha a nossa liberdade de cultuar, por mais que te impôs a imposição de uma máscara, te impôs algo, mas olha a liberdade que nós temos de cultuar ao Senhor. Mas lá no país da onde saiu o tal do vírus do corona, as igrejas estão sendo, os prédios estão sendo derrubados, os irmãos estão sendo perseguidos, são mortos. Lá Cristo é banido. Por quê? Porque é o comunismo, e o comunismo não aceita o cristianismo. E não só lá, em outros lugares aqui perto de nós, aonde o comunismo está avançando, com essa praga do socialismo, esse progressismo, eles querem que tirar o foco de Jesus. Veja que nessa pandemia, quem é que está sendo mais prejudicado? Você passa nos bares, os bares estão lotados. Os outros lugares, mas dentro das igrejas tem que haver o quê? Restrição. É um absurdo, irmão. Nós temos aqui Monte Carmelo uma denominação e olha que eles têm recursos, já vieram seus advogados, tudo, mas eles não podem usar nenhuma caixa de som. Eu estive essa semana com o pastor conversando lá na irmã Roseli com ele, que é o pastor aqui do Universal. Como é que é o nome dele, irmã? Diego. Esse é um cara bom, lá de Paracatu, Thaís. Não, ele é casado com a irmã lá de Paracatu. Isso lá conhece as famílias lá do seu pai. Nós conversando lá. Pensa, irmãos, ele me mostrando na foto, eles não podem usar uma caixa de som. Olha aqui, irmão. E fiscal lá. Ele tem que fazer na voz. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Então não está longe, é o que eu digo. O homem vem com uma caneta e barra tudo. E se barrar e se lacrar aqui, aonde você vai servir? Aonde servir, irmão? A partir de agora é perseguição. Nós vamos servir, nós vamos encontrar lá em tal lugar, lá na grota do Borogodó.
Você está disposto a ir? Porque se você ficar aqui e te pegar, é perseguição, hein? Então, irmãos, nós temos um foco, nós temos um alvo. Nosso alvo é Cristo, irmão. Então Paulo está dizendo: apresso-me, versículo 14, apresso-me em direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Existe um prêmio da nossa convocação celestial em Cristo Jesus. 15. Por isso todos nós que alcançamos a maturidade espiritual, veja o que eu disse agora, maturidade espiritual, o bebê, o menino e o homem maduro, o homem que anda em Cristo, o homem que se tornou maduro. E aí ele diz: devemos pensar desta mesma maneira, porém se em algum aspecto pensais de forma diferente, também quanto a isso Deus vos esclarecerá. 16. Contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Você precisa caminhar hoje, irmãos, na medida da perfeição que você já alcançou. Aquilo que você já ouviu hoje, caminhe até você receber mais informação. Porque, irmãos, o que nós temos de informação hoje, eu tenho de informação hoje, e muitas coisas que ainda nós não passamos para vocês, nós estamos caminhando nela. Nós estamos então em cima do nosso alicerce, que é Cristo Jesus. E eu digo para vocês que a igreja de Jesus, a comunhão de Jesus, nada tem a ver com essa que existe, porque essa que existe hoje é modelo dos homens, não modelo de Cristo. Como que a igreja se reunia no princípio, como ela vivia no princípio, de que forma ela agia no princípio. Porque a que nós temos hoje, os modelos que nós temos hoje, são modelos desenvolvidos pelo homem. O homem desenvolveu, e esse modelo foi desenvolvido a partir do século III, quando Constantino decretou que a religião oficial do império seria o cristianismo, e ele agora começou a fazer e perseguir as pessoas para que elas se tornassem cristãs debaixo do fio da espada, na força bruta. Então pensa, irmãos, multidões vindo para o cristianismo. Agora a igreja que era perseguida deixou de ser perseguida, folgou, e o paganismo começa a entrar, e aí começa a instituir adoração, começa a instituir nomes. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Você sabe o que significa e o porquê de cada nome? O janeiro, que significa o fevereiro, o março, o abril, o maio, dedicado. Porque julho, tudo dentro do ensinamento, tudo dentro do paganismo grego, irmão. O dia do Senhor, que era o sábado, que foi trocado para o domingo, e eles decretou, porque aí estamos aproximando na data do Natal, 25 de dezembro. Porque colocaram 25 de dezembro como o nascimento do menino Jesus. Saiba que muita coisa que nós praticamos, ainda praticamos por causa da religião, e nós precisamos nos libertar disso, mas aos poucos, porque poucas coisas que a gente fala aqui, mostra, já é mas é mudança. Por que o mês de julho, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tem toda uma explicação. Então nós temos que olhar para Cristo. Então ele está dizendo: contudo, caminhemos na medida da perfeição que já atingimos. Diga glória a Deus. 17. Caros irmãos,
sede meus imitadores. Veja ele agora repetindo o que ele repetiu em 1 Coríntios: sede meus imitadores. Me imitem e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos. Não, irmãos, o padrão de comportamento do século 21. Nós temos que caminhar de acordo com o padrão bíblico, conforme as Escrituras ensinam, conforme ela nos mostra. 18: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu fiquei muito tempo meditando o que é se tornar inimigo da cruz de Cristo. Veja a expressão dele: porque muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eu fiquei muito tempo meditando o que é se tornar, viver como inimigo da cruz de Cristo. E eu compreendi. Porque é na cruz de Cristo que a graça foi pregada. Quem é a graça? Não é uma doutrina, é uma pessoa, Jesus, sim ou não? Então a minha vida, a sua vida, a nossa salvação, a nossa convocação, ela vem pela cruz, sim ou não? É na cruz que nós morremos, porque a cruz não fala de vida, irmão, a cruz fala de morte. É na cruz que nós morremos com Ele. Lembra o dia que eu ensinei aqui a questão de morto, vivo e vivo, morto? A pessoa no mundo sem a vida de Cristo, ela é viva no corpo, mas ela é morta no espírito. Mas quando ela vem para Cristo Jesus, ela continua morta para o mundo, mas viva no Espírito, viva para o Senhor. Então ela se torna agora inimiga da cruz, ela se torna inimiga da graça, ela despreza a graça, e ela se atribui, ela se apega aonde? Na lei. Ela se apega ao velho pacto, ela se apega nos ensinos de Moisés, dos profetas e dos salmos, e infestam seus púlpitos de lei, de profetas e salmos, mas não de Cristo Jesus, a graça. Eu vi a imagem hoje de um pastor que é conhecido nosso, do antigo ministério onde nós estávamos, dizendo: eu caminho pela graça, mas ele estava com uma toalha que era o talite, usado na indumentária sacerdotal, sobre os seus ombros. Então não tem nada a ver. Caminhar na graça é caminhar no favor dele, é na posição dele. Aonde você está hoje? É maturidade, crescendo em Cristo Jesus. Hoje nós falamos daquilo que nós cremos nas Escrituras e vivemos. E hoje nós mostramos com seriedade, porque a gente ensina aqui. Mas tem coisas que às vezes eu falo aqui, já tem um grupo de irmãos que já me chamam no zap: pastor, aquilo que o senhor falou eu não compreendi. Me explica novamente. E aí vou eu, dou textos bíblicos, eu explico claramente. Porque se tem um momento que eu gosto é isso, é de explicar claramente as Escrituras. Porque eu sei, irmão, o que vai suceder comigo. Tiago 3:1 diz: não sede muitos de vós mestres na palavra, porque maior rigor e juízo haverá para os tais. Ora, irmãos, haverá um rigor e um juízo maior para mim, que te ensina as Escrituras. Então Paulo está dizendo: olha, caros irmãos, sede meus imitadores, prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Eles vivem como inimigos da cruz de Cristo. E é essa posição que você tem que procurar saber se você não está nela, se eu não estou, se nós não estamos. Inimigos da cruz de Cristo.
19, porque o fim dessas pessoas é o quê? O fim dessas pessoas é o quê, irmão? Entenda, irmãos, ele não está falando com o mundo, ele está falando com os irmãos. O Deus deles é o estômago. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. Olha a descrição dos inimigos da cruz de Cristo. Paulo está dando a descrição. O fim deles, ou o fim dessas pessoas é a perdição. O Deus deles é o estômago. E o orgulho que eles ostentam fundamentam-se no que é vergonhoso. Eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Devemos olhar para Ele, continuar fixo, olhando para a soberana vocação, para o nosso Salvador. Esse é o nosso alvo, irmão. Não importa as coisas da terra, irmão. Aquilo que vier na terra, irmão, para nós, lógico que nós temos que trabalhar, mas não ter isso como prioridade. Mas muitos estão se perdendo nisso, estão se tornando inimigos da cruz de Cristo, porque querem viver para esse mundo, querem se estabelecer nesse mundo, querem alcançar para esse mundo. Sim ou não, queridos? Sim ou não? Então, quando você estuda muitas coisas, você aprende muitas coisas, você vai vendo que a igreja ela tem um foco. A noiva, ela tem que continuar olhando para o alvo. Num dia de um casamento, o noivo fica aqui, padrinhos, testemunhas e convidados ficam aqui esperando a entrada da noiva. E aí dá o aviso. Aí vem uma petaleira, vem uma criança jogando pedras, ou desculpe, primeiro vem o porta-bíblia. Assim, quando não é o pastor, mas entra o porta-bíblia. Depois vem a mãe do noivo, com o noivo. Aí vem testemunhas. Depois disso, vem petaleira, vem as daminhas. E logo em seguida, a música. Tananana. E aí todo mundo fica de ficar esperando a noiva, sim ou não? E a noiva vem, porque querem ver a beleza da noiva, a formosura da noiva, o traje nupcial da noiva, sim ou não, queridos? Só que na igreja é diferente. Não é o noivo que espera a noiva, é a noiva que espera o noivo. A noiva precisa ficar olhando para o alvo, esperando o toque, o anunciar da entrada, da volta dele. Os convidados, as testemunhas. Nós é que aguardamos o Espírito Santo, o nosso Mordecai, que vai conduzir a noiva até Ele. Então nós temos que ficar olhando, irmãos, e nós não olhamos para Ele nesse mundo. Ele não vai surgir do mundo, Ele não vai sair de baixo, Ele não vai sair do meio do povo, Ele virá dos céus, aleluia. Por isso Paulo está dizendo, olhando para o alto, olhe para Ele, porque é de lá que Ele virá. Vamos ficar de pé.